Sejam muito bem-vindos ao podcast Reino Maravilhoso. É com muita energia e boa disposição que vamos falar hoje com o nosso convidado especial. Ele é presidente da Câmara Municipal de Freixo, de Espada à Cinta. É com certeza o nosso presidente mais jovem, nasceu em 1981. Isso traz uma grande responsabilidade. Terá sempre a responsabilidade que é o saber estar, o saber realizar e, acima de tudo, um pormenor que é fundamental. Não é a idade que define o cargo, mas é o cargo que define a idade. Ou seja, através da idade nós temos que mostrar aquilo que somos capazes. Tenha 42 anos, tenham 50 ou 60. Cada um dos meus colegas faz parte deste reino maravilhoso que são os 19 municípios. Todos eles, à sua medida, fazem um trabalho de excelência. E não é a idade aqui que conta, mas é assim a forma de trabalhar e a capacidade de trabalhar cada um de nós em prol daquilo que é o mais importante, que é, sim, será sempre os nossos municípios, a nossa população. Nós temos assistido a um Nuno Ferreira muito dinâmico, mas eu antes de ir ao Presidente da Câmara vou até ao menino Nuno. O menino Nuno foi filho de um Presidente de Câmara. Não. Então? De um Presidente de Junta. Presidente de Junta. Foi isso. É aí que nasce alguma vez a ideia de querer chegar a um cargo destes? Não. Há aqui uma premissa muito antes disso. Eu tive um avô chamado Manuel Jesus Ferreira, em que eu me baseio muito naquilo do homem que eu sou hoje, e também num pai chamado Raul Jesus Ferreira. Ambos foram presidentes de junta durante 20 e tal anos cada um deles, que era o meu avô e que era 20 e tal anos e o meu pai também 20 e tal anos, e sempre com um propósito. Eles foram presidentes de junta e eu entendo que o presidente de junta, não só eles, mas qualquer presidente de junta deste país, sobretudo aqui do Douro, tem uma premissa que é o trabalho de proximidade com a população. E é aí que é a base. Eu costumo dizer que não é o cargo que faz a pessoa é que faz o cargo. E aquilo que me incutiram desde muito novo foi trabalhar em prol da sociedade, em prol da população e sempre com 3 valores fundamentais. A transparência, a humildade e a frontalidade. E isso é uma premissa que eu levo sempre na minha vida. E por isso sim, há uma influência bastante forte daquilo que é trabalhar em prol dos outros, quer pelo meu avô, quer pelo meu pai. E esse sentimento levou-me, inevitavelmente, a estar no meio da política desde muito novo. Até porque a política é algo que nos deve orgulhar, deve ser algo que nós devemos olhar para ela com orgulho e, acima de tudo, com seriedade. Até porque qualquer um de nós faz política todos os dias. A política não é mais nem menos do que isso. Há formas de fazer política com responsabilidade ou com imaturidade. E aquilo que nós fazemos no dia-a-dia é trabalhar essa mesma forma de fazer política com responsabilidade, seriedade e, acima de tudo, assertividade. E foi aquilo que eu me habituei ao longo dos anos a ver sempre na minha família. Eu recordo muitas vezes o meu avô passar atestados, tirar uma folha azul na altura, e tinha uma caligrafia muito, muito gira, passar a um dia de Natal, de véspera de Natal. E passar porquê? Em prol da população. E não há nada mais nobre do que servirmos a nossa população. Aliás, ele foi objeto de uma homenagem de ter uma própria estátua em Freixo Espada à Cinta, que representa bem aqui o homem que ele foi. Ele era um autodidata e, acima de tudo, mostrava que o saber não ocupa espaço. Há uma frase de David Spencer que diz: a essência do conhecimento não é tê-lo, mas sim saber usá-lo. E ele sempre soube usar esse mesmo conhecimento, quer ele, quer o meu pai. E eu, naturalmente, fui absorvendo todos os valores que eles têm e, se fizer igual a eles, já fico completamente realizado. Acredito sempre desta seguinte forma: todos nós temos a nossa própria identidade e temos a nossa própria forma de ser e de estar. Devemos sempre absorver os conhecimentos, mas devemos sempre pôr e empregar aquilo que é nosso, que é o máximo de aquilo que nos define enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E a Doce Mãe? O que é que a Doce Mãe passou para o Nuno que eu tenho aqui à minha frente? Olha, passou acima de tudo o saber estar, o saber ser compreensivo e o amor de mãe. A minha mãe é a minha melhor amiga. Até porque nós temos um componente muito forte e uma base muito forte que eu tenho sempre essa máxima. A família é a base de tudo. A família vai lá estar sempre. Os cargos são de passagem. Enquanto cá estivermos, damos o nosso melhor. Sempre em prol dos outros e sempre com a cabeça levantada. Estar de cabeça levantada e ser a cabeça levantada. Sempre. A minha mãe costuma sempre dizer que está sempre alguém a reparar naquilo que se está a fazer. Então convém termos sempre a verticalidade de sermos nós próprios. E aquilo que a minha mãe sempre me passou e na qual eu tenho o maior orgulho foi a educação. A educação e o saber estar. A forma de ser educado e de saber estar não é preciso fazer grandes alaridos, ser exagerado, bem pelo contrário. A educação define sempre a pessoa. E por isso mesmo é que esses valores no dia-a-dia da governação, eu entendo, juntamente com o meu executivo, no qual tenho o maior orgulho, entendo que um desses valores é ter um conselho com educação,
um conselho que seja uma aposta forte naquilo que é a educação, porque teremos sempre, sempre mais vantajoso ter um conselho com educação e apostar na educação do que ter um conselho ignorante. E felizmente temos apostado muito fortemente nessa dinâmica da educação. Por isso, quando me pergunta o que é que a minha mãe me passou sobretudo a educação e a forma de ser e saber estar. E só o sorriso dela, de me lembrar, faz-me todos os dias acordar bem disposto, porque de facto é uma mulher com M grande, que teve a capacidade de criar 3 filhos e de os educar todos eles de forma diferente, mas no final com um senso comum que é serem educados. Muito bom. Eu gosto muito de ouvir sempre os meus presidentes falarem das mães. Acho muito, muito bom, porque não é uma coisa que se diga assim em todas as entrevistas. Vou agora falar de outra coisa. Eu li esta semana algo que me impactou e eu quero trazer aqui à nossa mesa, que é, há pessoas que são folhas de árvore, vem um vento e elas estão na nossa vida e de repente vão, não é? Há pessoas que são um ramo, estão connosco durante algum tempo, mas se vem uma ventania, ela parte, o ramo parte, então elas também seguem a vida delas. E há outras que são o tronco e a raiz, não é? À sua raiz chegou recentemente um bebê, que é um afilhado, que tem uns dias. A emoção de ser tio pela primeira vez. É uma emoção bastante forte. Primeiro que vou ser padrinho desse mesmo bebê que vai nascer, chamado Bernardo, que já estava a ser amado antes mesmo de nascer, e tem uns pais brilhantes que estou certo que irão incutir os mesmos valores com os quais o meu irmão foi educado. E sim, é um orgulho desde já para a nossa família e também é um orgulho para mim e também para quem está comigo, que em fevereiro também irei ser pai. Então também será uma forte mudança na minha vida, da qual tenho o maior orgulho, quer eu, quer a Angélica, nesse sentido de poder vir um Afonso ao mundo que terá o seu primo também Bernardo. Eu não costumo falar da minha vida privada, mas como esta entrevista é completamente intimista e é para abrir o coração, nós devemos mostrar aquilo que realmente somos. Então, e o que é que se sente quando se vê uma barriga a crescer com o nosso filho lá dentro? Neste momento é um misto de emoções. Primeiro é um misto que a vida vai mudar para melhor. E assusta? Não, bem pelo contrário. Nunca nos deve assustar quando se coloca um desafio desta dimensão e que é, acima de tudo, a nossa família. Por isso, jamais irá assustar. Bem pelo contrário, a responsabilidade que nós temos é de lhe proporcionar o melhor de tudo o que a vida pode oferecer, mais ainda do que nós tivemos. E isso é que é a principal responsabilidade. E desde que tenha educação e tenha os valores de saber estar e ser humilde e ter a noção do que é que custa a vida, será sempre algo que será realizado e que será levado a bom porto. Por isso, neste momento, ter um afilhado que acabou de nascer, ter um filho que irá nascer em fevereiro, em 2025, é para mim um motivo de orgulho e não podia pedir mais nada na vida do que não fosse esta base familiar que está agora a ser construída, passo a passo, lado a lado, e que estou certo que será sempre a minha base, porque a família estará lá sempre, os cargos são temporários. É isso mesmo. Como é que recebeu a notícia de que ia ser pai? Olha, recebi, curiosamente, estava no gabinete da Câmara e recebi a chamada da minha companheira a dizer que mandou-me pelo WhatsApp uma fotografia e era uma fotografia de uma ecografia. Era uma ecografia e o meu gabinete é mesmo ao lado do gabinete do meu vereador e eu confesso que não contive a emoção e falei mais alto, como é óbvio, e ela percebeu-se e recebi com extrema alegria ao ponto de, como é óbvio, me emocionar. Acho que qualquer um de nós reage à sua maneira, mas é algo que é nosso, é algo que vem de nós e foi uma felicidade tremenda e está a ser uma felicidade tremenda e estou certo que quando estiver nos meus braços e da mãe será um orgulho total de ver algo que está ali, que se ficará e que está a nossa raiz cimentada e essa será sempre a principal tónica, porque de facto uma árvore pode abanar, mas se tiver sempre aquilo que é a base dela, a raiz forte, solidificada, como é a família, pode vir até tempestades que ela nunca abana. Obrigada por partilhar connosco. Estou emocionada. É tão bom ter filhos, é tão bom. Eu sei do que digo, do que falo. Claro que sim. Presidente, a vida vai mudar, mas Freixo de Espada à Cinta está em constante mudança. Tem-se vindo a verificar um trabalho, uma dinâmica. Esta dinâmica também vem do desporto, que foi a sua base inicial, quer da meninice, quer do que estudou também. Depois você tem uma preparação para pessoas especiais também. Conte-me se esta dinâmica também vem desse sangue. Olha, antes de mais, a dinâmica vem de um trabalho coletivo, em equipa, daqueles que me acompanham, que eu tenho o maior orgulho, quer a minha vice-presidente Ana Luísa, quer o meu vereador no Pedro Vicente,
e que existe uma cabeça, como é óbvio, que pensamos entre todos. Aliás, eu acredito piamente no seguinte: o poder deve ser partilhado e deve ser sempre colocado à prova de todos poderem usufruir do mesmo em prol daquilo para que fomos eleitos, que foi a nossa população. E este dinamismo vem, sobretudo, daquilo que nós acreditamos, que é colocar Freixo no mapa, que já está no mapa, teve demasiado tempo estagnado, neste momento está no mapa, é uma referência não só nacional, mas também internacional. Prova disso é os prémios de autarquia do ano que têm sido ganhos. Ainda este ano fomos a autarquia mais premiada do país, com 15 prémios de autarquia do ano. Para nós foi um motivo de orgulho e, acima de tudo, de empregar naquilo que acreditamos. Não é por estarmos no interior do país que não devemos praticar o interior do país. E, em vez de se fazer o papel de coitadinho, bem pelo contrário, é mostrar que é uma potencialidade. Freixo Palacinto é hoje uma das portas da Europa para Portugal. Nós temos logo Espanha em frente. É um forte atrativo. Aliás, se formos fazer, que é que fica mais perto, se é Freixo ou se é Lisboa, de Bruxelas, é Freixo. Por isso que é a capital da Europa. E é um mercado que você trabalha muito, Presidente, o espanhol. Trabalhamos sobretudo o mercado português, principalmente, e depois o espanhol. O americano também já começa a estar em Freixo Palacinto através das embarcações que atracam na Barca d'Alva e que à sexta-feira passam em Freixo Palacinto propositadamente a visitar o nosso concelho, e todos aqueles turistas que disparou os números para Freixo Palacinto. E esse dinamismo tem que ser sempre emprego em prol da nossa população. População essa que é o nosso orgulho, é aquilo que nos faz, de facto, trabalhar em prol, estar sempre em constante mudança. Nós podemos considerar Freixo Palacinto como uma catedral de Barcelona. Nunca estará acabada, porque haverá sempre algo para ser feito. Se eu pegar no caderno eleitoral de quando fomos a eleições de 2021, 75% a 85% do caderno eleitoral está feito. E já fomos mais além. Novas ideias, novas dinâmicas. Aliás, curiosamente, nós tivemos a ver os eventos que fizemos desde setembro do último ano até setembro deste ano. Foram quase 50 eventos mesmo, que demonstra bem o dinamismo que nós empregamos. E porquê? Com duas tónicas muito fortes. Uma, estimular a economia local. Outra, mostrar aquilo que nós temos para oferecer. E a terceira, nós temos de ter orgulho na identidade do que é o nosso concelho. 80% é agrícola e 20% é turismo. E aliamos os dois, fomentamos os dois, de forma inteligente, capaz e salutar para levar a bom porto. E sim, o desporto está também aqui presente, quer pela formação de base de eu ser professor de Educação Física, ter tirado pós-graduação e mestrado em Educação Especial, mas, sobretudo, de acreditar no seguinte: o desporto será sempre inclusivo. E nós temos os nossos produtos endógenos, que estão lá bem patentes, e os desportos outdoors. Nós temos, seria impensável aqui há uns anos dizer que a abertura do Nacional de Vôlei de Praia foi feita em Freixo Palacinto. É verdade. E foi feito lá já este ano. E há vários desportos que nós, desde o BTT, desde os desportos motorizados, nós temos a capacidade de trazer um evento chamado Gládios para Freixo Palacinto, um evento internacional. E só essa dinâmica implementada estimula sempre a economia local. Há um campeonato da Europa que foi feito em Portugal pela primeira vez, chamado Campeonato Europeu de Pelota. Foi feito em Freixo Palacinto, um incremento gigantesco na nossa população, em todo o concelho, e foi um orgulho nacional. E algo que estava completamente obsoleto, abandonado, que era o jogo da pelota, que é algo identitário nosso. Nós este ano vamos colocar na JAEX também esse mesmo jogo da pelota. Por isso nós acreditamos sempre no seguinte: eu nunca tive dúvidas daquilo que queria fazer e do que estamos a fazer e a construir, juntamente com a minha equipe, em Freixo Palacinto, que é claramente, nós amamos demasiado, e eu amo demasiado o meu concelho, jamais para deixar de estar estagnado. Por isso eu nunca tive dúvidas de sair do governo e vir para o nosso concelho, porque acredito piamente no trabalho que estamos a fazer diariamente, naquilo que é o nosso orgulho, que é o nosso concelho. Freixo Palacinto, com todas as suas freguesias, desde Poiares, de Ligares, de Masouco, de Fonos, de Lagoace, de Freixo, são, de facto, únicas, são fantásticas. E Freixo Palacinto tem algo que é essencial. Tem cultura, tem desporto, tem natureza, tem os produtos endógenos, tem o melhor vinho que existe a nível mundial, que é tal como no Douro, porque o Douro hoje não é uma moda, é uma certeza. E Freixo Palacinto está nessa certeza. Por isso é sempre um orgulho tremendo fazer e trabalhar em prol da população. Seja na parte dos eventos que se vão fazendo, seja na parte do campo social, seja no campo da educação, seja na parte de obras, todo o concelho está em constante mudança. E é uma mudança, passado quase 3 anos, é notória e é um exemplo a nível nacional e internacional, em todos os aspectos. E isso é que nos faz trabalhar todos os dias em prol daquilo que é a nossa população. E mais ainda, eu não posso também deixar esquecer quem nos acompanha diariamente, que são os funcionários da autarquia. Porque os funcionários ficam sempre, os executivos passam. Apenas e só isto. Nós temos de ter a capacidade, já referi anteriormente, de fazer e trabalhar em prol daquilo que nós acreditamos sempre. E sem estar agarrado a nenhum lugar. É tão bom e tão estar à vontade, não estar preso a nenhum lugar e saber que, enquanto eu cá estiver, enquanto estivermos cá, damos o nosso melhor em prol da nossa população. E aqui uma palavra de apreço aos nossos funcionários que nos acompanham e acompanham este dinamismo
daquilo que é o executivo autárquico. Por isso é um orgulho para nós e para mim pessoalmente é um orgulho tremendo ser presidente do melhor município do país, para mim, como é óbvio, mas de um dos municípios com mais capacidade de saber receber e estar sempre no mapa de Portugal, que é Freixo Espada à Cinta. Você, para quem não sabe, esteve em lugares no Poder Central que são muito importantes, assessorias muito importantes no Poder Central. E depois vem com esse know-how para Freixo de Espada à Cinta. Isso dá uma certa força maior para agora lutar pelo município? Dá sempre a força de que foi o rumo certo, foi o passo certo. Por norma, as pessoas dizem que foi o percurso inverso. Eu digo que foi o percurso correto, porque não há nada mais nobre do que estarmos a trabalhar em prol do nosso concelho, da nossa população. Dá know-how, dá experiência e algo que se aprende quando se está lá em baixo no governo. É que hoje estamos, amanhã não estamos. E isso é a melhor forma de ser e de estar. E até nos orçamentos. Enquanto antes, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no qual nós estávamos, tínhamos, vou dizer um número que é para não hipotético, mas que não faz muita realidade, 200 a 300 milhões de euros. Hoje o orçamento da Câmara é de 15 milhões de euros. São números dispares. É preciso fazer magia, não é, Presidente? A magia é fazer acontecer e acreditar piamente naquilo que nós estamos a executar. Não é por muitas vezes temos dificuldades financeiras que o Conselho não pode evoluir. Nós temos é que ir atrás, ter a capacidade de ir recuperar esse know-how e de pôr ao serviço de toda a nossa população, ao serviço do município, aquilo que é a nossa experiência. E essa experiência, felizmente, consegui trazer para o município e conseguir aplicá-la. Mas aquilo que não me posso esquecer nunca, e jamais me esqueço, e valorizo, é o trabalho de equipa. É o trabalho de equipa de todos aqueles que escolhi, porque fui eu que escolhi a equipa, e que me acompanham e que não me defraudaram, bem pelo contrário, que são o meu orgulho. E no meu executivo eu tenho bastante orgulho naquilo que estamos a construir e a fazer em prol do nosso município. E ter estado no governo dá duas abrangências completamente diferentes. Uma de âmbito nacional e outra de âmbito local. Ou seja, as medidas que são tomadas no governo têm impacto em todo o território nacional. As medidas que são tomadas no Concelho de Freixo têm impacto no Concelho de Freixo, mas pode crer, André, que essas são as medidas que não trocaria por nada deste mundo, porque trabalhar em prol daquilo que é nosso, que é o nosso território, que é a nossa população, que são as nossas gentes, como diria Guerra Junqueiro, no céu em Freixo Espada à Cinta e sempre em Freixo Espada à Cinta. Guerra Junqueiro, teríamos aqui outra conversa, mais 2 horas para falar sobre o grande poeta que nasceu em Freixo de Espada à Cinta. Praia da Congida é, sem dúvida, um lugar obrigatório para conhecer em Freixo. As Janelas Manuelinas. Imaginemos que nós estamos agora nas Janelas Manuelinas e decidimos que vamos convidar alguém nessa janela para ir visitar Freixo de Espada à Cinta. Alguém do mundo internacional, pode ser de qualquer área. Quem é que chamaríamos, Presidente? Chamaríamos sempre aquilo que é o senso comum, o turista. Aquele que vem e que traz dinheiro para Freixo Espada à Cinta. Freixo Espada à Cinta não precisa de figuras mediáticas, precisa de figuras que sejam constantes a visitar o Concelho diariamente. Esse será sempre o melhor cartão de visita. E depois tem 3 pontos fundamentais. 1, ser um Concelho limpo, que felizmente é. 2, ter atratividade daquilo que é a sua cultura, daquilo que é a sua gênese, daquilo que é a sua educação, que também tem. E 3, temos a capacidade de mostrar o porquê de terem que vir a Freixo Espada à Cinta. Freixo Espada à Cinta é hoje e será sempre, que assim o faremos, um concelho apetecível de visitar. Quer com as Janelas Manuelinas, que são uma porta de entrada, aliás é a vila mais manuelina deste país, quer com o nosso poeta Guerra Junqueiro, que fez este ano precisamente o centenário de Guerra Junqueiro, onde nós temos a capacidade de trabalhar com municípios da dimensão de Freixo Espada à Cinta, como foi o caso de Porto, Lisboa e Viana do Castelo, para homenagear o nosso poeta Guerra Junqueiro, quer com as paisagens de perder o fogo, como são as paisagens de Freixo Espada à Cinta, quer com a nossa praia fluvial da Congida, que é hoje seguramente uma das melhores do país, e modéstia à parte é mesmo, por toda a intervenção que foi feita, e depois de olhar e ter aqui apenas um rio Douro a separar 2 países. Nós costumamos usar o slogan 2 países, um só Douro, que une e não separa, bem pelo contrário. Por isso Freixo Espada à Cinta é sempre convidativo para ser visitado, para absorverem a máximo e mais. Tem algo que é único na Península Ibérica, que é a seda de Freixo Espada à Cinta. Uma seda que tivemos a capacidade de explorar ao máximo, no bom sentido da palavra, ter estado já no Portugal Fashion, estar já certificado da DOP, estar também já neste momento com galardões de prémios de autarquia do ano, estar no Castelo de São Jorge em Lisboa, estarmos a assinar já, e brevemente iremos dizer, acordos com marcas de luxo que estão também a assegurar aquilo que é a seda de Freixo Espada à Cinta e a capacidade de demonstrar aquilo que melhor temos. Por isso, Freixo Espada à Cinta é um cartão de visita, não só para Freixo, para o Douro, para o território nacional e para o território internacional. Se quisesse, por exemplo, abrir uma janela e tivesse que escolher o que é que eu quero neste momento,
Quero ir para uma cidade que é prédios ou quero ir para um concelho que seja atrativo, que tenha para oferecer cultura, que tenha para oferecer atratividade, turismo e, acima de tudo, o saber estar, que é o saber bem receber. Então, certamente, as coisas seriam muito fácil e escolheria Frei Espada à Cinta. Vamos dar um olhar pelo nosso território. São 19 os municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro. O Presidente chegou e imbuiu-se também no espírito de missão da Comunidade Intermunicipal. Qual o papel fundamental que vê nesta união dos 19 municípios? Olha, o papel fundamental, com toda a franqueza e frontalidade, é os 19 falarem uma só voz. Não há partidos políticos, nem Partido Socialista, nem Partido Social Democrata, nem Independente. Há sim um partido único, que é o Douro. E nesse aspecto eu congratulo aqui os meus colegas por termos essa capacidade de trabalhar em prol daquilo que é o principal e acima de todos nós, que é, neste caso, o nosso território. E esse é o principal espírito que tem que ter a comunidade do Douro e é aquela que tem. Aliás, é um exemplo a nível nacional pela forma aguerrida como combate, no bom sentido da palavra, e como defende o seu território. E é assim que deve ser sempre. Nós devemos pôr sempre o nosso próprio benefício de parte e trabalhar no benefício em prol de todos. E o Douro só pode crescer, ir mais além, se falar sempre a uma voz. É uma cidade com mais de 200 mil habitantes, é uma cidade grande com 19 vereadores, como diria um antigo presidente da CIM Douro, recente, Carlos Santiago, que fez um trabalho notável nesse aspecto. E por isso mesmo o Douro tem que ser sempre isto. É ter sempre a capacidade de saber diferenciar ao tempo das eleições, que há de chegar, em 2025, neste caso, e ao tempo de trabalhar em prol daquilo que é a nossa população, o território. E o Douro tem que ter essa capacidade de falar sempre a uma só voz. Porque se beneficiar um, beneficiam todos. E quem beneficia principalmente é as populações. Os nossos produtores estão a viver tempos muito difíceis e nós precisamos de olhar para eles. Sem sombra de dúvida, o Douro é dos nossos produtores, o Douro é das pessoas que trabalham diariamente a terra, o Douro é, acima de tudo, esculpido e todas as paisagens que existem graças aos nossos produtores. E é a função e a obrigatoriedade da CIM Douro é estar ao lado deles. É trabalhar em prol daquilo que é o seu sucesso, porque o sucesso deles será sempre o sucesso do Douro. Pessoas que trabalham a terra e que é aí que tem grande parte do seu rendimento. Nós não nos podemos esquecer que o nosso território é 80% agrícola, tal como eu disse sobre Frei Espada à Cinta, é quase transversal a todos os outros 18 municípios, com o Freixo 19. É trabalhar em prol dos mesmos. E só dessa forma é que pode ser feito. Não é fecharmos os olhos e, desculpa o termo, assobiar para o lado e dizer que os problemas não existem. Se um problema existe, olhamos de frente, combatemos esse problema e arranjamos soluções. Nós temos de ter esta proatividade de dar cada vez mais e melhores ferramentas aos nossos produtores, de ir mais além e estar ao lado deles. Quando for necessário estar ao lado deles, estamos sempre cá para estar ao lado deles, porque eles são a essência deste Douro. A Casa do Douro, Presidente, para si também é forte possibilidade de solução? A Casa do Douro terá que ter um papel interventivo e terá que ter um papel não de estagnação, não de um papel apático, mas um papel que seja de facto uma mais-valia para tudo aquilo que é os nossos produtores. E aí, a CIM Douro também tem que ter uma palavra a dizer sobre a Casa do Douro, assumir essa responsabilidade, porque é de facto só assim é que podemos ir mais além. Nós não podemos dar sugestões e depois não apresentar soluções. É a altura de dar o passo em frente e de ir mais além e assumir aquilo que há para assumir, que é trabalhar em prol da nossa região, do nosso território, do nosso Douro. Senão, não estamos cá a fazer nada. Aquilo que deve ser feito é os 19 municípios trabalharem uma só voz em prol da solução para os nossos produtores. Quero saber um filme que tenha marcado a sua vida. Um filme que tenha marcado a minha vida. Gladiador. E um livro. Guerra Junqueiro, sempre. Qualquer livro de Guerra Junqueiro é sempre uma boa escolha para poderem vir, até porque é possivelmente um dos melhores poetas, escritores a nível nacional e internacional. Por isso eu consigo sempre Guerra Junqueiro. E se eu lhe perguntasse se agora pudesse ter um cheque para ir de férias a algum lugar paradisíaco, onde é que iria? A Frei Espada à Cinta, inevitavelmente. Eu sabia que ia responder. Porque esse cheque pode ser distribuído por todo o território nacional e o governo podia fazer essa aposta de mostrar aquilo que era o interior e distribuir um cheque, um voucher para visitarem não só o Freixo, mas o Douro, porque o Douro produz para Portugal e isso tem que ser relembrado sempre. O Douro é uma marca, não é uma incerteza. Presidente, o Passaporte Douro tem levado muitas pessoas até toda a região, a todo o nosso território. Tem sido também interessante para Freixo ver este trabalho em rede que fizemos e que estamos a fazer e ver as pessoas cada vez mais a dizerem-me: já tinha ido a Freixo, hoje fui e estou fascinado com o que vi. Há pessoas que me dizem isto quase diariamente, que são os finalistas do Prémio do Passaporte Douro. Como tem sido para si ver esta nossa dinâmica? Fantástica. Desde logo porque todos nós devemos cultivar esse passaporte do Douro.
Quando eu digo cultivar, é os nossos postos de turismo, tudo aquilo que é ligado à área de turismo nos nossos concelhos, dar essa mesma receptividade e mostrar aquilo que melhor temos. Aliás, o carimbo do Passaporte do Douro faz com que todos possam percorrer o nosso Douro. Um dos grandes eventos que o Douro teve a capacidade de fazer e que veio através da simbiose da Cidade Europeia do Vinho, galardão esse obtido em 2022 e executado em 2023 com mais de 600 eventos, foi o passeio de motas, que juntou mais de 600 motas já este ano. E essa capacidade é mostrar sempre o Douro. O projeto da Cidade Europeia do Vinho é um projeto que denota bem aquilo que é o espírito do Douro e aquilo que melhor temos para oferecer no nosso território. Agora temos o Discover Douro, para descobrirem o Douro. E é assim que deve ser sempre feito. Nós devemos ter a capacidade, todos nós, os 19, trabalhar em rede. Se trabalharmos em rede, estou certo que será o passo à palavra. Não há melhor publicidade do que o passo à palavra. Por isso o Passaporte do Douro é uma iniciativa bem conseguida e que já não é apenas uma iniciativa, é uma certeza. E todos aqueles que têm a capacidade de chegar ao fim de fazer o Passaporte do Douro, estou certo que querem fazer novamente o Passaporte do Douro, porque terão sempre uma nova experiência para absorver, para realizar, porque o Douro é o único, é o nosso. A que figura política gostava de entregar um passaporte? A figura política gostava de entregar um passaporte, com franqueza, a António Guterres. António Guterres, pela capacidade humana que o mesmo tem, por ser a figura mediática que é nos dias de hoje, por estar no cargo mais importante do mundo e porque o Douro tem essa semelhança de ter a capacidade de absorver o mundo no seu próprio território. Por isso entregaria a António Guterres. Vamos fazer por isso? Já iremos fazer por isso, certamente. Aliás, se todos os dias fizermos isso, estamos a trabalhar nesse mesmo passaporte do Douro e sobretudo no nosso Douro. A paixão pelo futebol, Presidente, é uma realidade? É uma realidade. Em que estádio é que gosta de estar? Eu gosto de estar num estádio Manuel de Jesus Mora em Frei Espada à Cinta, mas a nível de futebol gosto de estar no Estádio da Luz, em qualquer estádio deste país. O futebol é algo que gosto, mas não sou fanático. Gosto de Sport Lisboa e Benfica, mas acho que todos nós devemos ter a capacidade de respeitar todos os clubes e saber ver as diferenças. O futebol tem que ser inclusivo e salutar e não motivo de discórdia nem de guerra, bem pelo contrário. Quem são os 3 jogadores do Benfica que mais admirou até hoje? Eu já não cresci a ver Eusébio, mas Eusébio certamente é um dos 3 jogadores que tive a oportunidade depois de visualizar em cassetes, na televisão, na nossa história. Sim. Rui Costa também, pela marca de número 10 que sempre teve, e possivelmente um terceiro jogador do Sport Lisboa e Benfica será sempre o próprio Benfica, porque é o único e é magnânimo e está sempre acima de qualquer jogador. Se tivesse que entregar uma taça a uma mulher da política, uma taça é essa que eu imaginei saída do estádio do Benfica, embora não saiba se ela é do Benfica ou não. A Ana Peleira merecia uma taça. Não merece uma taça, merece o reconhecimento de trabalhar sempre, juntamente com o seu executivo, em prol daquilo que é a sua população. Mas se tivesse que entregar uma taça pelo trabalho de excelência que fez ao longo de um período difícil de Portugal, seria a Marta Temido, sem sombra de dúvida, porque teve a capacidade de ir mais além num processo que foi difícil para todos nós e mostrou ser uma mulher com M grande. Por isso, a minha vice-presidente, a taça maior que pode ter sempre é trabalharmos em conjunto e sempre no coletivo e nunca no individual. E ela tem capacidade de trabalhar sempre em prol de todos e tenho muito orgulho nela, tal como o meu vereador Pedro Vicente. As mulheres, eu falo isto porque pela questão não é que esteja aqui a defender o feminismo, da igualdade mas acho de género. que exatamente, acho que com toda a franqueza, Andrei, desculpe interrompê-la, a igualdade de género somos nós que temos que estimular. Sem dúvida. Bem pelo contrário, porque não há homens nem mulheres que só por a sua identidade de género que são menores ou maiores. Deve ter que ser pela capacidade da pessoa, da forma que tem para trabalhar, da forma que tem como ser no dia-a-dia. Eu acredito piamente nisso. E a partir do momento que nós estamos a pôr cotas naquilo que é a igualdade de género, já estamos a criar diferença nos próprios homens e nas próprias mulheres. Eu acredito na capacidade da pessoa, por isso eu vejo sempre uma mulher e um homem da mesma forma, com a mesma capacidade. Tem que ter igualdade de oportunidades, apenas só isso. Porque depois, como costuma dizer... É essa igualdade que está a falhar, sempre. Não é, Presidente? Depende daquilo que é feito em cada local. Mas sim, por vezes não é admissível que em igualdade de circunstâncias no mesmo cargo, um homem ganhe mais que uma mulher. Isso não é admissível. Deve ter sempre, sim, a ver com a capacidade de trabalho, a capacidade como é feito. E sim, o ordenado tem que ser igual tanto para o homem como para a mulher. A base de tudo. Muito bem, esta conversa foi muito agradável, já estamos na reta final. Eu gostava que deixasse uma mensagem não só às pessoas de Freixo, às gentes de Freixo, que são as que trabalham diariamente, mas a todas as pessoas que possam ver esta entrevista e que vejam como é que um jovem autarca pode realmente fazer a diferença, porque pode.
A frase que eu deixo a todas as pessoas que nos estão a ver através deste podcast, que estão de parabéns, pois tiveram a ousadia de fazer este podcast, será sempre de visitarem o Douro. Será sempre de visitarem o Douro, darem a oportunidade de conhecerem o Douro. Até porque qualquer pessoa deve ter ciente o seguinte: sem podermos executar, jamais podemos realizar. Então devem vir ao Douro e absorver ao máximo esta cultura, este território e este património mundial. Não tem só um, tem 2 patrimónios mundiais, como é a questão do Douro. Por isso, a principal frase que eu deixo é: façam favor de serem felizes e sejam felizes no Douro. Venham ao Douro, então, a frase que fica desta nossa conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, que tivemos hoje, então, aqui orgulhosamente no Reino Maravilhoso, este reino que também ele compõe. Agradeço a si por estar desse lado e voltamos, então, num próximo episódio com mais um líder político, onde lhe vamos mostrar o que pensa, o que faz e como é que chegou até aqui. Obrigada.